Começando com o Cruzeiro, nessa vez na turma do bate-bola, chegando com o Álvaro Damião. Damião, mesmo com esse jogo que tem uma cobrança muito grande, que começa muito antes, que termina muito depois, é quase que um campeonato à parte, a rotina da Toca não muda. Explica isso pra turma. Boa noite. Boa noite, um abraço pra você, um abraço pros ouvintes da turma do bate-bola. Olha, Nath, o Alexandre Simões. A rotina do Cruzeiro é a seguinte: quinta-feira, hoje, treinamento pela manhã. Amanhã, sexta-feira, treina pela manhã. Sábado, treina pela manhã. E aí que vem a novidade. Na verdade, não é uma novidade. Novidade porque se trata de um clássico no domingo. Não tem concentração. Treina, vai embora, se reapresenta no domingo de manhã para o jogo contra o Atlético no domingo à tarde. À tarde não, à noite já, né? 6 horas. 18 horas. Então não tem concentração, nada de dormir na Toca, os jogadores vão dormir em casa, se reapresentam no domingo. Esta é a programação do Cruzeiro, pensando no clássico contra o Atlético domingo às 18 horas. O time para jogar o clássico só será mostrado momentos antes da partida, até porque não tem viagem, é em Belo Horizonte, então fica difícil até de você saber quais são os jogadores relacionados e como estarão esses jogadores. E por que eu digo isso? Por causa do meia Giovani. Ele é dúvida, está se recuperando de uma contusão na coxa direita e possivelmente não joga. A gente fala possivelmente não joga porque até hoje não se recuperou. Já estamos na quinta-feira. Vai voltar a treinar amanhã, sexta-feira? Vai treinar sexta e sábado para jogar contra o Atlético no domingo? Não acredito. Então o Giovani praticamente descartado para o clássico contra o Atlético. O atacante Vitor Leque e o zagueiro Sidney treinaram normalmente depois de serem liberados no departamento médico. A dupla estava fora desde as primeiras rodadas do Campeonato Mineiro por conta de lesões. Com dores no tornozelo, o Leque, ele não atua desde o dia 29 de janeiro, quando entrou em campo diante do Atlético, e o Sidney lesionou na partida depois na coxa, no jogo contra o América, no dia 2 de fevereiro. Deixa eu falar uma coisa aqui. O futebol brasileiro, o futebol mundial, futebol gira tanto dinheiro, futebol já é tão profissional, que com toda sinceridade, não há nenhuma necessidade de se concentrar para dormir na concentração em véspera de um jogo de futebol. Se você tiver uma situação em que você precisa, o treinador quer que os jogadores fiquem porque tem muita instrução antes do jogo, ele precisa desse momento, ok. Mas pura e simplesmente porque a concentração que existia era muito mais para a galera não enfiar o pé na noite anterior, quase que para ficar vigiando o jogador. O jogador é muito profissional e tem que ser muito profissional, qualquer pessoa. Qualquer pessoa. A gente trabalha com a voz. Se um dia antes ou uma manhã antes aqui eu pego e vou cantar, vou fazer um show um dia antes, e no outro dia eu tô rouco pra trabalhar, vou tomar uma bronca aqui na rádio, qualquer pessoa. O jogador vive do corpo. Eles sabem, pode ficar, pode jantar com a família, ficar com a namorada, fazer o que for dentro de casa, tranquilão. Não vai enfiar o pé, tomar todos um dia antes de um clássico, antes de qualquer jogo. Então, Simões, com toda a sinceridade, eu acho isso uma evolução no futebol, que já acontece muito na Europa, mas jogador de futebol tem que ter a cabeça no lugar. Ele vive do corpo. Em véspera de jogo, o cara enfia o pé, ele não vai conseguir render, isso vai acarretar no trabalho dele, ele vai perder um contrato, ele vai perder uma oportunidade. Com toda a sinceridade, a não ser numa situação, como eu já disse aqui, fora da curva, eu não vejo necessidade em dormir na concentração. Boa noite, Simões. Boa noite, Léo. Boa noite, Álvaro. É que essa questão ela envolve muito mais do que o sono, né? Envolve principalmente a questão da alimentação também. Claro, os jogadores devem ser instruídos, né? Devem ter que seguir um cardápio, entendeu? Porque não dá, de repente, o cara que é novinho, mora sozinho, de repente ir comprar um fast food na noite anterior a um jogo, né? Isso são situações que os clubes adotam ainda essa concentração na véspera das partidas por causa disso, por causa desse controle, né? Então é uma situação que realmente precisa ser discutida. Na Europa já caiu bastante, o Sampaoli no Atlético também, acho que não usava a concentração, mas a gente percebe que realmente o nível de profissionalismo dos jogadores no Brasil está crescendo demais, né? E é um passo também importante nesse ponto. Mas, para te falar a verdade, Léo, eu fico ali meio a meio, sabe? Eu não sei se é uma coisa positiva, não. Eu acho que há aspectos também que precisam ser preservados, principalmente na véspera de uma partida. Eu concordo com a sua colocação sobre a alimentação. Às vezes o cara tá com um menino pequeno em casa, não dorme direito, ok. Mas aí todos têm que se concentrar por isso? Será que um dia, Álvaro Damião, diga, a gente vai viver... Porque alguns treinadores, muitos treinadores moravam. O Cuca morou muito tempo na cidade do Galo. Parte do próprio jogador, olha,
hoje eu vou ficar por aqui porque lá em casa não vai dar para dormir direito, eu vou dormir aqui. Mas isso tem. Então, isso se chama profissionalismo. É profissionalismo, mas tem uma coisa que mudou muito também, né? A gente está aqui há muito tempo, eu estou na Itatiaia há 25 anos, cobri concentração de Atlético e Cruzeiro em clássico há 20 anos atrás. De ir lá na concentração claro, do Cruzeiro. ficava 3 dias concentrado, mas não tinha celular, né, irmão? Na época não tinha celular, o celular mudou muita coisa. Hoje o cara sai pra Gandaia aí, 10 minutos depois já tem uma torcida organizada na porta do local onde ele tá. Por quê? Porque o pessoal já sabe que ele tá ali. Antes não era assim. Eles eram muito amadores também, porque não tinha essa tecnologia. Então os caras quebravam mesmo, tinha que concentrar para segurar os caras. Não era nem preocupação com a alimentação, era para segurar os caras, porque os caras saíam pra noite, mas assim, era um negócio impressionante. Hoje não, hoje o cara não sai também, não é porque ele não quer, porque o jogador mudou. É o profissionalismo? Também, mas muito por causa dessa tecnologia. Se o cara sai hoje, 10 minutos depois, já tem uma torcida organizada parada na porta do local onde ele tá. Então mudou muita coisa. Agora, a preocupação com a alimentação tem que ter, porque 24 horas depois ele vai estar em campo, correndo 90, 120 minutos, né? 100 minutos, porque tem acréscimo, tem não sei o quê. Dependendo do que ele se alimentar 24 horas antes, no outro dia ele passa mal. Mas a preocupação dos clubes, e no caso do Cruzeiro, aqui a gente está falando do Cruzeiro que não vai concentrar, o Cruzeiro tem essa preocupação, e os jogadores sabem o que eles podem e o que não pode, né? Ingerir 24 horas antes de uma partida, num clássico como esse. E sabe o que acontece também com isso? O treinador ganha ponto. Porque ele olha no olho do cara e fala, ó, vocês estão todos liberados, podem ir pra casa, dar uma segurada e tudo. Aí no outro dia chegou um lá que não tá regulando, perde moral com o cara. Ele ganha os jogadores assim. Então, eu acho que a confiança, pelo menos pra mim, eu confio em todo mundo até que me provem o contrário. Eu acho que uma postura do treinador é assim, que os jogadores do Cruzeiro respeitem, né, inclusive, a camisa do clube, a torcida e o tamanho do jogo de domingo. E com toda sinceridade, por tudo que você colocou da rede social e da importância do jogo, tenho certeza que todos os jogadores do Cruzeiro sabem muito bem que tem que ficar quietinho no sábado, porque o jogo de domingo é pesado. Entre esses todos, o goleiro Rafael Cabral, que é o nosso convidado aqui na turma do bate-bola.